Boa tarde. Estamos aqui então reunidos para assistir à apresentação que a doutora Filipa Bessa irá fazer relativamente à temática da poluição derivada das microplásticos. A doutora Filipa Bessa é docente da Universidade de Coimbra, é investigadora do Centro de Investigação MARE e tem desenvolvido muito trabalho precisamente dentro desta área, dos microplásticos, e com certeza que vamos ficar muito satisfeitos e surpreendidos com o que ela nos tem para apresentar. Então, se faz favor. Obrigada. Eu vou partilhar aqui a tela e vou só depois pedir que me indiquem se estão a ver o meu ecrã. Sim? Sim. Ok, obrigada. Porque por vezes já sempre aqui alguns problemas técnicos. Bom, antes de mais eu gostaria de vos desejar um bom ano a todos e a todas, agradecer este convite, é um prazer estar convosco, mesmo que virtualmente. Gostaria de estar aí, até porque gosto muito do Alentejo, eu sou de Trás-os-Montes, sou do Norte, portanto é uma distância ainda que nos separa considerável e infelizmente por motivos profissionais também não me foi possível estar aí de modo presencialmente. No entanto, eu gostaria também que este momento fosse algo interativo. Portanto, sintam-se à vontade de colocar questões. Eu vou tentar ser breve na minha apresentação para também deixar aqui algum tempo para conversarmos. Eu acho que é muito, para mim, também muito benéfico que surjam comentários e que surjam questões. É sinal que motivei algum interesse. E eu vou passar aqui alguns slides por imagens, para ser mais fácil apresentar o tema. Como foi dito, eu sou bióloga. Este é o desenho que uma ilustradora fez de mim há uns anos, quando assisti a uma das minhas palestras, e de facto plásticos tem sido talvez a palavra mais recorrente nas minhas últimas palestras e nos meus últimos anos de investigação. Mas eu comecei por investigar, o meu percurso científico começou aqui na Universidade de Coimbra e mantém-se até aos dias de hoje, com algumas passagens pelo exterior, onde fiz o doutoramento, mas sempre me foquei muito nesta questão dos impactos do homem nos ecossistemas aquáticos, nomeadamente nos ecossistemas costeiros, e de que forma nós também podemos atuar e o papel do cidadão como motor também de mudança. Portanto, as minhas áreas de investigação variam ou oscilam entre realmente a poluição marinha, nomeadamente nos últimos anos esta questão do lixo marinho, dos plásticos associados a este tipo de poluição, mas também este caráter de educação ambiental, sensibilização, tenho projetos de ciência cidadã, onde motivo o cidadão também a participar nos processos de ciência e a comunicação. Porque este problema acaba por ser também um problema de todos, obviamente, com soluções associadas à sociedade civil. É, portanto, muito relevante comunicar algo que sabemos que tem muito o papel de mudança associada à própria sociedade. E, portanto, a minha apresentação vai ser muito de caráter geral, ou seja, não vou, obviamente, entrar em conceitos de forma muito intensa, obviamente, porque também não sei de que áreas é que é a minha audiência, portanto eu não vou estar aqui a amassar com conceitos da biologia. Vamos falar de mar e do oceano. Vamos começar por esta imagem, que é uma imagem do nosso Oceano Atlântico, uma fotografia que tirei no mar, do nosso que nos rodeia e que certamente conhecerão. Quem nunca foi contemplar o oceano por inúmeras situações, ou necessidades, ou por lazer, ou porque gostam, porque de facto conseguimos reter muitos dos serviços que este mar, esta imensidão nos proporciona. Só que às vezes não estamos muito ligados aos serviços que o oceano nos providencia, e mesmo que estejamos longe do oceano, nós estamos conectados com ele. Eu vou-vos tentar aqui nestas próximas imagens, nestes minutos, mostrar de que forma é que nós estamos tão ligados ao mar. Primeiro, 70% da superfície do nosso planeta é constituída por mar, por os oceanos, que obviamente, apesar de falarmos em oceanos, acabam por ser um oceano só, não existem fronteiras, não existem barreiras físicas que separem esta imensidão de água. Mas eles, ou ele, proporcionam-nos uma série de serviços que nós designamos de serviços de ecossistema, que mais nenhum outro ecossistema nos pode proporcionar desta forma. E é gratuito.
ou seja, absorve um terço do dióxido de carbono que nós produzimos, metade do oxigênio vem do oceano, sim, cerca de metade do oxigênio, e todos dependemos dele para viver, mesmo que estejamos longe e mesmo que nunca tenhamos visto o mar, nós dependemos dele para a nossa sobrevivência. Eu vou tentar aqui mostrar como. Primeiro, existem seres muito microscópicos que existem no oceano, já deverão ter ouvido falar. Eles são muito pequenos, o fitoplâncton, mas são responsáveis pela produção de oxigênio. E são muito relevantes. Eles praticamente são invisíveis a olho nu, mas se tirarmos fotografias de satélite, estas são as manchas de fitoplâncton que encontramos no oceano e que também nos dão muitas vezes diferentes tonalidades que podemos encontrar nos vários locais do nosso planeta. E eles são responsáveis por uma grande quantidade da produção do oxigênio que nós respiramos. Para além disso, existem outras espécies que muitas vezes também estão um bocadinho afastadas do nosso imaginário. Quando pensamos em florestas, associamos sempre às florestas terrestres como as grandes produtoras de oxigênio. No entanto, também o mar tem florestas aquáticas e algas enormes que também nos proporcionam este serviço de produção de oxigênio. E são estas florestas aquáticas que também temos aqui à beira mar plantado em Portugal, que têm algas muito diversificadas e de grandes dimensões e que têm este caráter então de produção massiva de oxigênio. E tem uma vantagem em relação às florestas terrestres, que é a sua regeneração, ou seja, têm uma taxa de regeneração muito maior que as florestas terrestres. E muitas vezes também não nos lembramos ou não temos esse conhecimento sobre a riqueza que este fundo do mar também nos proporciona. Quando falamos de oceano, quando falamos de espécies aquáticas, talvez as imagens que vos venham à cabeça estejam relacionadas com as grandes espécies icónicas, como, sei lá, as baleias ou mesmo as tartarugas. No entanto, nós, imaginem, só conhecemos cerca de 10% do oceano. E à medida que vamos descendo no mar, à medida que nos vamos aproximando de grandes ou aumentamos a profundidade, vamos conhecendo espécies, algumas bizarras, como podem ver aqui nestas imagens, muito diferentes daquelas que nós conhecemos ou das mais icónicas e mais abundantes do oceano, e elas também são ainda uma incógnita. Não sabemos o seu potencial, não conhecemos se são comestíveis, se não são, que tipo de longevidade é que têm. Imaginem, há cores incríveis, há propriedades únicas de seres que têm sido fotografados por inúmeros cientistas e mergulhadores que nos trazem pelo menos estes registros desta enorme biodiversidade. Portanto, nós só conhecemos muito pouco ainda do oceano, não sabemos aquilo que poderemos ter, mas também não conhecemos todos os problemas que ele tem vindo a enfrentar nos últimos anos. Porque para além desta imensidão de diversidade, infelizmente também podemos elencar um enorme número de pressões e de impactos que o oceano enfrenta. Estamos a falar do aquecimento global, talvez o mais conhecido, e as elevadas concentrações também de ramos de petróleo, pesticidas, toxinas. Temos também o problema de espécies invasoras que são transportadas de umas zonas para outras e que causam danos significativos nos locais que invadem. Temos o problema de sobrepesca, que é um problema global e que nós sabemos que existem já perdas de estoques significativas no oceano. Temos também um problema um pouco menos falado, que é a questão do próprio ruído, que acaba por motivar alterações no comportamento de muitas espécies aquáticas, e o problema que nos vem falar hoje do lixo marinho. O problema do lixo marinho deve ser, talvez, um dos mais mediáticos nos últimos anos. Certamente já terão ouvido falar, através das redes sociais e dos mídias, do problema que é o plástico no mar. O plástico, uma invenção incrível da nossa sociedade, que tem relativamente poucos anos, foi criado nos anos 50, e, no entanto, nós sabemos que o seu fim de vida mal gerido acaba por transformar este material incrível num problema ambiental sem precedentes, uma vez que nós já conseguimos perceber que encontramos plásticos em todo o lado do nosso planeta. Sabemos que, infelizmente, esta ameaça chega facilmente ao oceano e sabemos hoje que ele não fica simplesmente a boiar e que não desaparece, acaba por muitas vezes ser transportado para o fundo do mar e o fundo do mar acaba por ser quase o depósito final destes resíduos que são muito persistentes e acabam por poder estabelecer, digamos, um novo habitat no fundo do mar e no caminho da
superfície para o fundo do mar, obviamente ter impactos não só com os encontros que possam ter com espécies aquáticas, mas também impactos associados a impactos económicos, danos para as embarcações, problemas de, obviamente, qualidade da própria água, do próprio ecossistema e, em última instância, a morte de muitos animais marinhos que acabam por ou se emaranhar nestes objetos ou acabam também por ingeri-los, confundi-los com o próprio alimento ou casualmente alimentando-se destes materiais e a causar, inclusivamente, a sua morte. Portanto, os danos são fáceis de perceber, são visíveis acima de tudo e encontram-se em praticamente todos os locais que temos analisado, digamos, e quando fala-se a larga escala é até em zonas remotas, zonas que nós não habitamos e que estão a chegar enormes quantidades de resíduos de plástico. Existe plástico praticamente em todos os ecossistemas aquáticos do planeta, desde praias, rios, zonas remotas, como falei, e até também nas zonas mais profundas do oceano. É de facto um problema que tem sido manifestado, acima de tudo, o alarme, como disse, mediático. No entanto, as próprias unidades científicas têm debruçado muito sobre a questão da poluição por plásticos e já existem algumas estimativas, através de modelos matemáticos, que conseguem prever mais ou menos que cerca de 8 milhões de toneladas possam chegar ao oceano a cada ano e também as mesmas previsões apontam para que este número chegue aos 50 milhões de toneladas já em 2030, que já não é muito longe dos dias de hoje, caso se mantenha este cenário de pouca gestão destes materiais e não se consiga evitar que eles de facto cheguem ao ambiente. Como é que chegamos até aqui? É importante fazermos quase uma retrospectiva histórica, sendo que tudo começou nos anos 50, como vos falei, e esta é uma capa muito conhecida da altura, de uma revista americana, Life, em que manifestavam a felicidade de partilhar um estilo de vida descartável, ou seja, tinha sido inventado um material que evitaria que as senhoras, que na altura eram obviamente as que mais utilizavam, ou que mais estavam na cozinha, que utilizassem e que pudessem descartar plásticos e não estar tanto tempo disponível para trabalhar esses trabalhos domésticos. E, portanto, era a era do descartável. Celebrava-se a invenção de um material que hoje é talvez a fração do plástico que nós consideramos mais problemática. São os descartáveis, são aqueles materiais que nós utilizamos durante poucos minutos e que facilmente voam e se dispersam à nossa volta. Então, nesta altura, até aos dias de hoje, celebrou-se a presença de plástico. Imaginem que, inclusivamente, eram utilizados como obras artísticas, como momentos em que se celebrava, de facto, a presença e a produção de um material multifacetado, e, de facto, é verdade, não temos até à data um material que tenha estas características e que nos permite também utilizar de forma quase em todas as nossas atividades, em todos os nossos domínios do nosso dia-a-dia. E é fácil perceber que rapidamente também os descartáveis se foram evoluindo e existem uma grande diversidade de polímeros que foi também evoluindo ao longo dos tempos e o plástico não é todo feito a partir ou seja, os diferentes polímeros acabam por ter diferentes funções e muitas vezes basta olhar para o fundo de um material de plástico para percebermos que ele é constituído ou por polietileno, polipropileno, essas são as diferentes tipologias de plástico que existem no dia-a-dia e que também têm diferentes formas e diferentes polímeros e, portanto, também elas são diferentes quando se encontram no ambiente, têm diferentes comportamentos quando são descartados e têm diferentes tempos de vida, digamos assim. Desde os anos 50 até os dias de hoje, o crescimento da produção de plásticos foi exponencial. Como podem ver aqui, estamos a falar em mais do que 20 vezes a produção inicial detalhada nos anos 50 e essa projeção continua a ser cada vez maior, portanto não há nenhum travão na produção mundial de plásticos, cada vez somos mais neste planeta, como sabem, e portanto também as exigências do mercado levam a que esta produção se mantenha crescente ao longo dos anos, mesmo com toda esta
digamos, associação a um problema ambiental que este material tenha, não existe até à data de hoje nenhuma projeção que indique que estes materiais venham a perder terreno no âmbito da indústria do plástico, o que também, de certa forma, é um pouco preocupante, dadas também as perspectivas de que se aumente também a poluição de plásticos inerente à produção de plásticos. E nós sabemos que todos os plásticos que utilizamos hoje têm diferentes funções. Nós utilizamos plástico na indústria automóvel, como podem ver aqui no gráfico, mas também na construção civil. No entanto, a grande fatia de plásticos que utilizamos no dia-a-dia é os descartáveis e os das embalagens. E eu costumo dizer que também não devemos analisar os plásticos e a questão da poluição por plásticos toda de uma forma unilateral, uma vez que também o problema está associado maioritariamente a esta fração de plásticos que nós usamos diariamente e que descartamos. Portanto, eu costumo dizer, inclusivamente, nós não encontramos a boiar peças de carros ou computadores, nós encontramos a boiar, são os sacos de plástico, são as garrafas de plástico, são os materiais descartáveis, são aqueles que maior fatia, não só da produção, mas também do descarte e da má gestão, porque têm problemas também na sua reintrodução, na sua reciclagem, que levam a que não seja nem para os recicladores muito interessante, nem também para quem gera os resíduos. E, portanto, é talvez o setor que merece maior atenção também quando se fala de poluição por plásticos, porque é aquele que nós também sabemos que se usa de uma forma mais generalizada e se descarta em maior quantidade. Só para terem noção, eu trago sempre o exemplo da garrafa de plástico descartável, que é um dos objetos que talvez todos já tenhamos usado um par de vezes na nossa vida, ou até, quiçá, quase diariamente, e são produzidas anualmente cerca de 80 mil milhões de garrafas de plástico por ano. Nós sabemos que em Portugal produzimos cerca de 721 milhões de garrafas de plástico destas descartáveis por ano e que 80% destas garrafas terminam em lixeiras, ou seja, não têm nenhum tratamento especial, e 400 pode ser o número de anos que necessita uma garrafa para desaparecer do ambiente. Isto, somando todos os descartáveis que nós podemos utilizar no nosso dia-a-dia, é fácil perceber porque é que chegamos àquelas imagens de que não são ficção científica e que são reais. Isto porque existe um número muito significativo que é importante reter, que é nós só reciclamos mundialmente 9% de todos os plásticos que consumimos, que utilizamos. E, portanto, é fácil perceber que mais de 90% se encontra no ambiente. Não existe uma forma de os eliminar, não existe uma forma de os destruir que não seja quimicamente, com outros problemas ambientais associados. E, portanto, é nestes números que nós temos que nos focar, ou seja, os relatórios europeus demonstram até que a reciclagem dentro da Europa e fora da Europa tem percentagens um bocadinho mais elevadas, nós centramos aqui nos 30%, no entanto o mundo é muito desigual, não é? Sabemos que há países em que a reciclagem não existe sequer tratamento de resíduos e, portanto, este número desce significativamente e chega aos 9%. Ainda existe muito aterro, ou seja, ainda há muitos locais no planeta que o aterro, ou seja, o ambiente acaba por ser o destino final dos plásticos e a recuperação, a energia ainda é muito baixa e ocorre essencialmente nos países ricos, não é? A dita Europa essencialmente. Então, o que é que acontece a este plástico que anda pelo ambiente? E aqui podemos passar o resto da tarde a falar nas inúmeras possibilidades de transporte do plástico da sua utilização para o ambiente. Mas eu iria apenas salientar em 2 ou 3 aspectos desta imagem, ou seja, os setores que usam plástico, praticamente todos, não vale a pena estar a esmiuçar quais é que são os setores que utilizam plástico, nós conseguimos perceber que a indústria da pesca, a indústria têxtil, a indústria da construção, toda ela utiliza plástico, é inevitável. Nós sabemos que a sociedade utiliza e consome uma grande variedade de plásticos e que é fácil também perceber como é que estes se movimentam da terra para o mar, quer seja através da indústria, quer seja através da agricultura, quer através do urbanismo e dos escoamentos que existem para os rios e dos efluentes e dos tratamentos das águas residuais, ou seja, todos os plásticos de menores dimensões que nós possamos tratar nas nossas casas e descartar nas nossas águas vão chegar mais cedo ou mais tarde a um efluente, a um rio, e o rio comunica, obviamente, com o mar, e é por isso que o oceano acaba por ser quase o destino final inevitável destes plásticos que andam aqui a circular, a marinar no nosso planeta. Os rios são, de facto, um dos meios de transporte de grandes quantidades de plástico para o mar
Destas 3 imagens, devemos dizer que há uma que é cá em Portugal, facilmente devem chegar à conclusão, não é, que é a imagem de cima. Nós ainda não chegámos aos cenários das imagens de baixo, que são em zonas da Ásia, onde não existe qualquer tratamento de resíduos e consegue-se perceber a dimensão de zonas onde não há tratamento de resíduos. Não é? Em Portugal há tratamento de resíduos e ainda há 5 rios neste estado que não são também muito animadores, caso, não é, para países ditos desenvolvidos, onde existe de facto um sistema que trata os seus resíduos. E os transportes podem acontecer de 2 formas. Muitas vezes associa-se a poluição por plásticos a fontes marítimas, ou seja, o plástico que é produzido e que é utilizado no mar. Mas nós sabemos que apenas 20% estão associados a estas fontes, ou seja, quer a pesca, atividades de marinha mercante, as próprias plataformas offshore e a aquacultura apenas emitem ou descarregam para o oceano cerca de 20% do plástico. Nós sabemos que as fontes terrestres é que dominam as emissões de plásticos e já percebemos porquê, não é? Desde o transporte dos rios, as descargas das águas residuais, o próprio abandono deliberado de lixo das bermas, não é? Todos os dias é fácil encontrarmos lixo plástico na rua e esta acaba por ser sempre um meio temporário destes resíduos. Eles mais cedo ou mais tarde vão encontrar uma linha de água e facilmente chegam a qualquer zona do planeta. Recentemente, com a pandemia, vimos surgir novas formas de plástico que não estávamos a utilizar de forma massiva e foi fácil ou foi rápido perceber também que ela começa a chegar ao fundo do mar de forma muito rápida. Já existem muitos estudos que demonstram a presença de muitas máscaras descartáveis e de luvas no fundo do mar. E nós sabemos que vai demorar muito para que estas desapareçam e até lá não sabemos que impactos é que poderão ter, quer no ambiente, quer inclusivamente na nossa saúde. Existe um efeito adicional de todas estas emissões de plásticos, que é o efeito do tempo, o efeito do dito envelhecimento que nós também sofremos, e os plásticos acabam por sofrer também este efeito do tempo, não desaparecendo, mas tornando-se mais pequeno, mais quebradiço, quer por efeito das ondas, quer pelo efeito dos raios ultravioleta ou até por outras ações de forças diferenciadas. Podem ser, por exemplo, efeitos de espécies aquáticas, de efeitos extremos, muitas vezes tempestades, e acabam por quebrar-se, tornar-se mais pequenos e chegar a tamanhos que os investigadores designaram por microplásticos quando atingem tamanhos inferiores a 5 milímetros. É aqui que as partículas começam a deixar de ser visíveis a olho nu e podem inclusivamente chegar a nanopartículas, a tamanhos nano, que aí deixam mesmo de ser visíveis a olho nu, e só com equipamentos muito sofisticados é que conseguimos ver os nanoplásticos. Os 5 milímetros foram escolhidos, não foi de forma aleatória, acabou por ser selecionado o tamanho pelo qual praticamente todas as espécies aquáticas poderiam ingerir estes fragmentos e daí também a definição de microplásticos. É o tamanho ideal, digamos, para ser ingerido por praticamente todos os seres na cadeia trófica. E estas são fotografias que eu retirei, de microplásticos que retiramos do ambiente, para vos dar também a noção da diversidade destas partículas. Nós estamos a falar de partículas que sofreram já muitos processos de quebra e de erosão e de, muitas vezes, até de fusão entre partículas, e elas têm diferentes cores, diferentes formas, diferentes polímeros, e poderão também associar-se a estas partículas várias comunidades, desde microscópicas até de maiores dimensões, e vamos falar também uma série de contaminantes que também se podem associar a estas partículas, contaminantes esses que já existem na natureza e que podem, nas águas, por exemplo, como pesticidas, fármacos, e que estes plásticos podem se transformar em esponjas e transportar esses contaminantes também de uns locais para outros, dada a sua persistência, dada a sua resistência também. Existem vários tipos de microplásticos, eles vão ser definidos também pelos cientistas, que temos sempre estas definições para tudo, não é? Entre primários e secundários. Os primários são aqueles que já são produzidos em tamanhos muito pequenos e os secundários são todos aqueles que derivam da fragmentação de todos os nossos objetos.
Exemplos de primários são, por exemplo, os microplásticos que nós adicionamos deliberadamente a detergentes, a cosméticos e a todos os outros produtos de uso pessoal que facilmente encontramos, inclusivamente nas prateleiras de alguns supermercados. Agora um pouco menos, uma vez que também muitas diretivas e muitas proteções e até algum alarme social tem levado a que muitas marcas deixem de fabricar produtos com microplásticos. No entanto, esta imagem aqui por baixo do verniz é apenas uma gota de verniz que eu fotografei à lupa e podem ver os milhares de microplásticos que podem ter. Para além de nós estarmos a introduzir microplásticos no nosso corpo sem saber o que é que poderão causar, quando descartamos, quando lavamos, quando tiramos, vamos lançar nas águas das nossas casas de banho e facilmente elas vão para as etares que não vão conseguir reter estas partículas e elas são descartadas muito facilmente no ambiente. E nós encontramos nos rios, inclusivamente nos animais aquáticos, muitos destes microplásticos primários. Outros microplásticos que muitas vezes não nos lembramos serem sintéticos são algumas das nossas roupas. São feitas de poliéster, outras fibras que também são plásticos, são microplásticos. E se desprendem da roupa, nomeadamente nas lavagens, durante o uso, obviamente, mas também nas lavagens, e podem descartar centenas de fibras, microfibras para o ambiente. Nós sabemos também de algumas projeções quais é que são os tipos de microplásticos que nós encontramos no ambiente, no oceano. Essencialmente são muito fibras, os 35% estão associados a estas fibras sintéticas, de facto são um dos maiores problemas associados aos microplásticos, são as fibras sintéticas. Também temos muitas partículas associadas ao desgaste dos pneus, que são ali uma mistura de compostos, não é só borracha, mas também tem muitos compostos e tintas que com as marcas das estradas transformam-se nos aglomerados e são classificados também como microplásticos. E temos outros também, os tais produtos de higiene pessoal, as tintas sintéticas dos nossos edifícios e das embarcações, que também são plásticos, e portanto temos uma panóplia de diversidade de partículas plásticas que abundam também no nosso ambiente. E é por isso que nós encontramos também microplásticos em praticamente todos os cantos do mundo, como diz aqui a notícia, e todos os dias recebemos notícias, através dos mídias, da própria comunidade científica, que foram encontrados microplásticos, inclusivamente no sangue humano, nos biberons preparados para o leite das crianças e em zonas remotas. E, portanto, há microplásticos em todo lado, à semelhança dos grandes plásticos. E é aqui que vos mostro também aqui a diversidade de microplásticos que nós encontramos aqui em Portugal, nas minhas amostras, quando vamos apanhar sedimentos no rio, ou nas praias, ou nas águas, e existe uma grande diversidade que depois temos de classificar e de determinar também que riscos é que poderão estas partículas ou que substâncias podem trazer consigo no seu percurso, digamos assim, até chegar, inclusivamente, ao interior de um animal aquático ou até ao nosso prato. Já foram encontrados microplásticos, como eu referi, em praticamente todos os animais aquáticos, desde os mais pequeninos até aos grandes espécies que habitam o oceano, e não só o oceano, também em zonas de rios, em lagoas, e tenho aqui um pequeno vídeo que vos mostra como é que, digamos, estas partículas podem interagir com os seres mais pequeninos, que é o zooplâncton, que está na base da cadeia alimentar e que muitas vezes sofrem danos adicionais, ou seja, danos mesmo físicos. Este pedaço de plástico, como podem ver, transparente, ele não vai causar um dano, não vai ser ingerido, que é demasiado grande, mas tem ali várias coisas que podem interagir e podem criar cortes nos animais. Mas agora chega, digamos, nesta fase, eu só trago mais notícias, acaba por ser um bocadinho, talvez, depressivo assistir a esta palestra, sempre a falar no problema que estes microplásticos podem causar. Está na hora de virarmos a página e falarmos também um bocadinho de que forma é que podemos realmente combater o problema. Apesar de existir também muitas incertezas sobre os efeitos, não se sabe ainda muito sobre os efeitos que podem causar, essencialmente na saúde humana, há ainda muito debate sobre o que é que pode causar, os estudos ainda estão em fases muito preliminares, é muito difícil também fazer testes em seres humanos, de forma que isso poderá ter repercussões, talvez a longo prazo, mas também o que importa aqui estabelecer é que, independentemente
do risco ser ou não ainda conhecido, certamente nós estamos a falar de algo que não deveria existir no ambiente e, portanto, eu acho que é motivo suficiente para nos causar ou para nos levar a mudanças substanciais. E aqui, na minha perspectiva, aquilo que eu queria partilhar um pouco convosco e também ouvir depois, talvez, alguns comentários ou o que é que vocês pensam também desta problemática, eu creio que temos de trabalhar em 3 frentes essenciais para combater a presença de materiais de plástico no ambiente. A ciência, mas também temos de ter alguma criatividade na comunicação e a inovação. Podem, de facto, combater. E vou trazer aqui alguns exemplos de como cada uma destas áreas poderá eventualmente ajudar neste combate a um problema ambiental. A ciência irá certamente evoluir e terá ainda um caminho muito longo para percorrer no que toca à definição da quantidade de microplásticos que exista, da sua distribuição, quais é que as espécies que são mais afetadas, que efeitos existem para o homem, quais as soluções e que formas existem também de minimizar a presença destas partículas no ambiente. Nós temos feito algum trabalho neste âmbito, eu não vou estar aqui a detalhar todos os trabalhos que nós fazemos, se alguém depois tiver interesse em conhecer um pouco mais dos nossos trabalhos e das nossas publicações, eu terei todo o gosto de partilhar convosco, mas o que nós fazemos é tentar perceber as emissões de microplásticos do rio até ao mar, utilizando alguns modelos. Temos o Estuário do Mondego, que nós estamos aqui em Coimbra, e portanto utilizamos este modelo para perceber quantas partículas de microplásticos estão a ser descartadas do rio até ao mar. Utilizamos também muitas espécies de indicadoras para tentar perceber de que forma elas estão a alimentar-se destes microplásticos e temos alguns peixes que temos vindo a monitorizar. Temos de dizer que os níveis não são os níveis da água, digamos assim, ou seja, não temos elevadas concentrações, no entanto, praticamente temos sempre algum microplástico nem algum animal, o que eu acho que por si só é já algo muito relevante para ter em conta e para perceber que já não conseguimos ter animais ou zonas sem microplásticos. Esta é uma imagem da água que filtramos do Rio Mondego e, mais uma vez, nós praticamente nunca filtramos água sem nenhum amiguinho plástico que não venha nas nossas amostras. Praticamente todas as amostras têm microplásticos de diferentes formas, mas a grande fatia são as tais fibras sintéticas, são elas que dominam também as zonas dos rios e, mais uma vez, associamos, obviamente, estas descargas das ETAs que trazem as águas residuais das nossas casas. Também estudamos microplásticos em zonas remotas, fomos até à Antártida e imaginem, os pinguins também ingerem microplásticos e este estudo foi um estudo muito icónico, foi o primeiro a detectar microplásticos na zona da Antártida e também alertou um bocadinho a comunidade científica para o facto de que até em zonas remotas nós já não conseguimos evitar esta dispersão destas partículas. Portanto, até na Antártida, onde não vivem pessoas, a não ser as que lá aparecem para visitar ou para estudar esta região, e, portanto, estas partículas com as correntes chegam e são ingeridas também pelos animais aquáticos, alguns deles bastante emblemáticos. É importante comunicar. Já se fala muito dos plásticos, microplásticos, mas eu creio que muitas vezes não se percebe muito bem o que é que são, quais são os perigos e de que forma é que nós podemos também travar aqui algumas das emissões. Está tudo relacionado com comunicação. Eu tento utilizar as imagens também como um veículo de comunicação, tenho feito algumas exposições fotográficas que depois também trazem algum interesse por parte do público em geral, que muitas vezes não tem tempo para assistir a palestras ou para, inclusivamente, estar informado. As imagens são sempre bastante impactantes e existem uma série de fotógrafos mundialmente reconhecidos que trabalham a questão da imagem para comunicar o problema. Creio que é uma via muito rápida e útil para chegarmos a um público mais alargado. E as soluções acabam por parecer quase fácil de elencar as soluções que temos para travar a emissão de plásticos para o ambiente. Basta tentar pensar em reduzir o seu uso e consumo, recolher e reciclar, vamos sempre cair, não é, na trilogia do reciclar, do recolher, de reutilizar e criar novos materiais. Mas, de facto, acaba por ser assente nestas 3, digamos, balizas que nós temos que trabalhar em conjunto, não é?
Limpar não é a solução, ou seja, existem muitas soluções, muitos projetos que estão literalmente a limpar o oceano. Este é um deles, o The Ocean Cleanup, mas nós sabemos que estas medidas são temporárias ou são muito pouco eficientes quando pensamos em microplásticos. Não vamos poder coar o oceano sem causar outros danos. E, portanto, são medidas importantes, mas não são medidas, digamos, eficientes quando temos de pensar que ele não deverá sequer chegar ao oceano e portanto, não são efetivas no combate à poluição, mas são, obviamente, importantes para remover parte do problema que já não se conseguiu evitar. Em Portugal também temos um projeto muito interessante, para quem depois quiser, eu creio que também aí na Zona Sul este projeto está implementado em Sines, se não estou em erro, que é a pesca por mar sem lixo, onde incentivamos os pescadores a trazer o lixo que produzem a bordo das embarcações e não deitar fora, que muitas vezes é o que acontece, porque eles dizem-nos que não têm espaço nas embarcações, que depois é uma dificuldade em transportar o lixo, mas também já começam a perceber que é importante recolher o lixo, que mais cedo ou mais tarde também pode contaminar o seu próprio negócio. Nós trabalhamos muito com ciência cidadã. Eu deixo aqui o link e o convite, é uma aplicação que nós desenvolvemos com crianças e jovens para contarem o lixo que encontram quando vão à praia. É muito relevante porque estamos a alimentar uma base de dados mundial que nos vai dar contagens dos materiais que mais ocorrem nas nossas praias e que vão também servir para depois insistirmos com as entidades competentes para travar pelo menos os materiais mais problemáticos. E temos uma noção do que é mais problemático, o que é que ocorre mais, e deixo-vos aqui esse convite, é lixomarinho.app, é um site responsivo, ou seja, não é preciso descarregar nada, é gratuito e estão a ajudar os cientistas a recolher informação muito útil e ao mesmo tempo a praticar, digamos, algum voluntariado ou alguma forma de fazer ciência. Existe quem trabalhe muito em economia circular e é um conceito que está em evolução, que é também tratar o resíduo como um novo material. E esta é uma forma que tem vindo a ser utilizada em alguns projetos, nomeadamente na construção civil, porque o plástico é um excelente material para fazer isolamentos térmicos e, portanto, tem sido utilizado. No entanto, não se pode utilizar, infelizmente, o plástico em todas as aplicações e, portanto, é necessário também investir em tecnologia para tratar estes resíduos e transformá-los em algo novo. Nesta ótica, há muitos projetos muito interessantes, há construções de casas exclusivamente com materiais recolhidos do oceano, certamente já viram falar de materiais hoje em dia que reutilizam plástico do oceano, as marcas utilizam muito isso também para mostrar que estão efetivamente a mudar e a integrar reciclado nos seus novos materiais. E temos de voltar a fazer visualmente este ciclo tornar-se um círculo perfeito, que é o material resíduo transformar-se de novo num novo material, num novo produto. Isso tem vindo a ser feito por algumas marcas, inclusive algumas bastante conhecidas, que utilizam, por exemplo, redes de pesca perdidas no oceano para reincorporar as fibras de nylon em produtos. Isto são, obviamente, tudo ações muito meritórias que vão também evitar que esse novo material se possa produzir e também a retirarmos estas quantidades de redes de pesca que muitas vezes ficam perdidas no oceano. Mas temos também a pensar que a inovação tem de trabalhar em novos materiais. E quando se fala aqui em novos materiais, muitas vezes podemos pensar, vamos criar novos monstros para o oceano. Não, temos de criar novos materiais que tenham um design sustentável e que tenham uma vida mais curta, para que nós possamos pelo menos saber como é que vão terminar e que sejam mais biodegradáveis, que sejam sustentáveis e que possam ser de facto convertidas em algo e que não fique para sempre no ambiente, como já vimos com estes materiais de plástico. E nesse sentido existem muitas inovações com materiais biológicos, com algas, por exemplo, com resíduos de alimentares e que estão a produzir com algum sucesso, alguns descartáveis que podem vir um dia a substituir os tradicionais. E também temos de trabalhar com quem manda, com os decisores políticos. Eles têm um papel vital em eliminar alguns plásticos que nós já sabemos que não servem para muito, ou seja, que são completamente dispensáveis. E nesse sentido, muitas marcas estão a eliminar os microplásticos de produtos, já chegam os outros que nós não conseguimos eliminar
e até as marcas têm vindo a adaptar e algumas indústrias têm vindo a utilizar essa pressão social para travar a presença de microplásticos. Portanto, aqui o que eu vos quis mostrar foi que quer o consumidor, quer o cientista, quer os decisores políticos, todos têm um papel muito ativo na questão da poluição e todos têm de trabalhar em conjunto, porque se um destes setores falha no compromisso que temos pela frente, já podem perceber que não será efetivo e nada acontecerá. E, portanto, há aqui, digamos, uma interface desde a comunicação, desde a educação, a própria inovação e a investigação, têm de colaborar em conjunto para travar este problema. Se quiserem saber um pouco mais sobre o que é que tem sido feito sobre a poluição por plástico em Portugal, a WWF, em 2019, fez um relatório sobre, digamos, um raio-x da poluição por plástico em Portugal. Eu fui a autora desse documento também, colaborei com eles e, portanto, tem lá uma série de recomendações que nós fizemos para todos os setores da sociedade para que todos se sintam motivados a atuar, porque creio que é um problema de todos e causado por nós e também somos nós que temos de o resolver. Da minha parte é tudo, eu agradeço muito a vossa atenção, eu espero que tenha suscitado alguma curiosidade ou algum comentário para que possamos ainda, no tempo que nos resta, conversar um bocadinho. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, também por estar aqui hoje e a próxima será certamente presencial. Obrigada. Obrigada, Filipa. Eu se calhar agora ia passar a palavra aqui ao pessoal que está aqui para discutirmos e para conversarmos um bocadinho sobre esta temática. Não sei quem é que quer começar. E não tenham vergonha, por favor. Não, é muito informal. É muito informal. Filipe, obrigada pela sua apresentação, acho que foi muito interessante para nós. Eu não sei, consegue-me ouvir? Consigo ouvir, sim. Antes de começar, eu pedi se depois nos pode enviar a sua apresentação para nós disponibilizarmos aos alunos, pode ser? Claro que sim. Isso, com todo gosto, sim. Nós temos aqui algumas disciplinas na área do ambiente que acho que é importante. Eu gostei muito da sua apresentação, até porque faz aí uma perspectiva do bom e do mau, porque eu acho que realmente será difícil nós arranjarmos outro petróleo, não é? Que nos dê tantos produtos como, neste caso, os plásticos, mas será difícil arranjarmos alguns elementos, algum composto tão versátil como o petróleo, que depois nos dá tanta variedade e se calhar por isso é que se manteve durante tanto tempo. E também acho que temos de ter algum cuidado hoje em dia na substituição do plástico, porque nós vemos hoje coisas simples como a substituição dos copos de plástico por copos de papel. Né? Enquanto que os copos de plástico podiam ir para reciclagem, os de papel não vão. Por isso também acho que é preciso, não sei qual é a sua opinião sobre algumas medidas que estão a ser tomadas, nomeadamente em Portugal, que eu não sei se serão assim tão benéficas quanto isso. Era só um bocadinho também a ver a sua opinião sobre isso. Sim, é uma excelente questão essa que coloca, porque de facto temos de ter muito cuidado com as substituições e isso tem sido um alerta que também tem sido dado até pela própria indústria, que quer se adaptar e quer fazer algumas alterações. No entanto, estas substituições têm sido muitas vezes muito rápidas e não têm tido em conta esse tal ciclo de vida dos produtos e as substituições que têm sido apresentadas têm danos tão maiores do que o próprio plástico. E esse caso em particular, que repete, que deve estar a referir-se a esses copos de plástico descartáveis que agora foram substituídos pelos de papel, que não são papel a 100%, porque se fossem papel os líquidos não iriam suportar, são uma categoria nova, que nem é plástico nem é papel, mas é uma mistura de plástico de papel plastificado, que depois de facto não tem não é reencaminhado para a reciclagem, ou seja, não há um dispositivo que nos consiga converter esses materiais mistos, e a indústria recicladora depois tem um grave problema porque não pode enviar isto para papel nem para o plástico, porque ele não é nem reciclável no ecoponto do papel, ou seja, na indústria do papel, nem da própria indústria do plástico. E isso acarreta uma falsa noção que eu acho que existe muito hoje em dia no próprio consumidor e confusão, e eu acho que isso é algo muito urgente, que também não sei bem quem é que deverá motivar essa discussão em torno das substituições, que é o consumidor pensa que está a
optar e a comprar materiais mais sustentáveis, só porque vem lá no rótulo bio ou qualquer coisa, e de facto depois quando vamos ver não está a acontecer e está a criar um novo problema. Eu creio que aí existe uma grande, eu tenho tido esta discussão inclusivamente com a indústria do plástico, com quem tenho relações próximas, porque a vejo, pelo menos em Portugal, muito motivada a colaborar em alguns projetos de melhoria de processos para evitarmos, de facto, que o plástico seja um problema ambiental, mas também de não criarmos novos monstros, como eu às vezes chamo, novos monstros ambientais. E existe aqui alguma falta de compromissos também institucionais de perceberem se estas substituições são válidas. Porque, como disse também, e bem, estes materiais depois não têm um retorno e acabam por ser depois outro problema um bocadinho menos persistente, porque talvez se desfaçam um bocadinho mais facilmente do que o tradicional plástico, mas talvez a única vantagem é essa redução um bocadinho da persistência no ambiente. Nós estamos a fazer muito mais do que isso. E nós temos de fazer muito mais do que isso. Nós temos de criar materiais ou novas formas de utilização de matérias-primas que nós saibamos que têm um final de vida e como o tratar. E aí existe muitos pacotes europeus e muitas diretivas que estão a tentar trabalhar numa maior tutelagem e numa maior transparência na produção de novos materiais. E a mensagem é que fiscalizem muito, e tenho muito, eu aqui talvez para vós que são certamente consumidores e possam ter também essa atenção, tenham cuidado muitas vezes nos rótulos daquilo que diz bio ou compostável ou não, porque muitas vezes aparecer um rótulo de um produto que nos diga que é compostável não quer dizer que seja compostável no nosso jardim, ou seja, é compostável mas talvez uma compostagem química, ou seja, não é o ideal, nem é aquilo que o consumidor possa querer investir, até porque estes produtos normalmente são mais caros do que os habituais. E o consumidor é levado a crer que está a fazer uma escolha consciente e que depois se pode livrar destes materiais, inclusivamente no nosso jardim, e depois vai ver facilmente que ele não é compostável naturalmente. Ele é compostável numa plataforma que em Portugal nem sequer existe, portanto estamos aqui também a criar muitos problemas adicionais de reconversão dessas matérias-primas. Portanto, eu hoje não fui muito a fundo nesta questão, porque também, lá está, é sempre um público muito diversificado, mas eu apelaria a que tenham atenção à escolha dos materiais, acima de tudo, e é um alerta que temos de deixar a toda a comunidade. De facto, as substituições estão a ser um bocadinho aldrabadas, perdoem-me a expressão. Obrigada. Posso mostrar uma imagem? Eu não sei se posso ir ao computador, a propósito do que estava a falar. Olha, está a ver esta imagem? Sim, Isto diz que... foi uma loja que eu tirei a semana passada, em que eles contornaram, a lei diz que não se pode usar objetos de plásticos do uso único, mais ou menos assim, não é? O que é que eles fizeram? Decidiram escrever na embalagem reutilizável e reciclável. Ou seja, se as pessoas passarem a lavar as coisas não é reciclável, já não é do uso único. E simplesmente uma etiqueta resolve o problema e continuam a vender a 75 cêntimos um pacote de um montão de colheres. Ou seja, contornaram a lei, isto foi uma loja de chinesa, contornaram a lei para uma maneira de controlar a lei que eu acho que penso eu que as autoridades deviam estar mais atentas, ou então a própria lei contornar a lei à bilhete. O que é que acha destas? É verdade, vai na linha de pensamento do que estávamos aqui a falar. De facto, obrigada pela sua partilha. Isso carrega aqui duas questões muito importantes e eu devo dizer que eu sou bióloga de formação. Eu estou muito longe também de conhecer todas estas áreas adjacentes da legislação e tenho estado a estudar nos últimos anos e até a trabalhar com pessoas que estão de facto na área e que me têm dito o seguinte, e até recentemente foi a Zero que fez um estudo sobre esse mercado paralelo de plástico que vem nessas ditas lojas que muitas vezes são abertas e nós não sabemos que tipo de fiscalização recebem, porque os plásticos na Europa têm algumas normas. Por exemplo, os brinquedos para as crianças não podem utilizar determinados químicos, etc. No entanto, essas lojas
escapam a esta fiscalização e podem vender tudo e mais alguma coisa. Portanto, é uma mensagem também que eu queria dizer, tenham muito cuidado na aquisição de plásticos dessas lojas, porque não existe fiscalização nenhuma e, portanto, elas têm uma via rápida para chegar à Europa e para vender praticamente plásticos com sei lá o quê. Eu tenho uma criança pequena e evito dar-lhe brinquedos de plástico, muito menos dessas lojas, porque nós não sabemos efetivamente que químicos existem e há estudos científicos que já daram a fazer um inventariado de químicos e eles estão carregados de coisas que nós não deveríamos utilizar em crianças, os BPA, aqueles químicos já foram banidos dos biberons e de outros objetos. Esse rótulo que me mostrou é uma forma, lá está, de contornar algo que, quer dizer, se nós formos analisar o reutilizável, é uma premissa para tudo, não é? Tudo de facto pode ser reutilizável. Agora, não vai ser reutilizável até à exaustão e o material vai perdendo características e no final de vida não vai ser reutilizável e não tem também valor nenhum de reciclagem e acaba por ser classificado no dito descartável. Portanto, é essa falta de fiscalização que também temos de pressionar os nossos governos, e é por isso também importante colocar aqui em cima da mesa a política e os decisores políticos, porque são eles que depois darão a cara nestas decisões, que é fiscalizar aquilo que de facto está a acontecer nestas substituições e nestas manobras de diversão para o consumidor sentir que está a acontecer alguma coisa. E, inclusivamente, a indústria do plástico também me dizia recentemente que andar a misturar muitas coisas e muitos materiais é agravar o problema, porque eles conseguem converter melhor o plástico se for de um polietileno, ou seja, se for apenas de um tipo de polímero, um tipo de plástico, que andar a misturar coisas que depois eles não conseguem desmembrar, não conseguem retirar valor a esse material e estamos a criar outro problema ambiental que não vamos conseguir, com tecnologia, minimizar. Portanto, há aqui muitas chamadas de atenção, inclusivamente na indústria, para esta fiscalização que eu sei que em Portugal a Zero tem feito um trabalho notório nessa pressão, nomeadamente nos brinquedos e outros plásticos, mas lá está, enquanto isso não acontece, são anos e anos de descartar e a desenvolver outras novas formas de poluição. Eu creio que o cenário não é animador, de facto. Na sequência das suas palavras e no esforço que tem sido feito para melhorar e encontrar outros produtos, tem-se assistido ultimamente, ou pelo menos eu tenho dado conta disso, que cada vez mais produtos de consumo diário, como é por exemplo o caso do leite, que antes tinha uma embalagem Tetra Pak simples, e atualmente a maior parte das marcas, além da embalagem Tetra Pak, traz ainda mais uma tampinha de roscado, ou seja, mais um objeto de plástico em cima de outro objeto de plástico. Então, afinal, qual é o esforço que a indústria tem feito, porque a realidade dos microplásticos é já constante? Qual é o efeito que se tem, ou melhor, o que é que a indústria do plástico tem feito para minimizar este problema? Porque ao contrário parece que anda contra si. Pois, lá está, a indústria do setor é muito variada, não é? E daquilo que eu tenho tido a oportunidade de conversar com eles, existe até, muitas vezes, uma divisão entre os recicladores e os produtores, não é? Portanto, há aqui, e depois há velocidades distintas, ou seja, há indústrias que já se querem modernizar e, de facto, ser mais sustentáveis e que andam a atrapalhar-se nesta mudança e fazem depois esses erros de produto, que isso acaba por ser um erro de design de produto. E muitas vezes é associado a esse desenho, não é? Ao desenhar o material, não se fazer o tal ciclo de vida, que é saber o que é que vai acontecer no destino final. E da minha perspectiva é que existem já indústrias que estão muito avançadas nas mudanças, nomeadamente querem muito investir na parte da reciclagem, aumentar tecnologicamente algumas formas de reciclagem que não conseguiram e conseguir reciclar outros volumes, ou seja, aumentar os volumes de reciclagem. No entanto, também temos os resistentes que não querem substituir nada e querem manter a sua produção porque dizem que o problema é só do consumidor, porque as embalagens vêm todas a dizer que são recicláveis, as pessoas que não colocam no destino apropriado é um problema do consumidor. Portanto, eu acho que esse apontar de dedo é feio também, não é? Porque o consumidor, se não tiver alternativa, tem de utilizar aqueles materiais, não é? Até porque são sempre os mais baratos. Portanto, tem que haver aqui um compromisso da sociedade
sociedade, enquanto sociedade geral. É um problema bastante complexo, eu infelizmente não vou trazer aqui uma solução para todos os casos. A minha mensagem, aquilo que eu talvez possa dizer é que tenham atenção mesmo àquilo que compram e, acima de tudo, passem essa mensagem também de, às vezes, não é necessário comprar produtos muito mais caros, onde muitas vezes vêm esses claims e esses grandes chavões a dizer que são muito sustentáveis, porque se vocês pensarem e começarem a detalhar do que é que são feitos, com a sua composição, vão perceber que estão a comprar gato por lebre, digamos assim, não é? E que estão a investir muito do vosso dinheiro. Eu deixo uma mensagem final, que é aquela que eu acho que talvez possa ser mais fácil de difundir, que é todo o material plástico que nós só utilizarmos durante, no máximo, 5 minutos e não tenha uma utilidade mais do que esses 5 minutos, deve ser retirado do nosso dia-a-dia. E se nós fizermos vou utilizar mais uma palavra assim vulgar, desmame desses materiais todos que nós só utilizamos 5 minutos e que depois não sabemos o que é que vai acontecer, já estamos a criar aqui algo muito, muito importante, que é este desligar de objetos que nós acabamos por utilizar no nosso dia-a-dia, nesta sociedade de consumo, não é? Fomos obrigados quase a consumir muito plástico, a plastificar tudo e mais alguma coisa. Se nós começarmos a desvincular que o saco de plástico não precisa de levar só uma peça de fruta, se conseguimos perceber que não precisamos de embalar tudo 2 e 3 vezes em película de plástico, se começarmos a fazer esse recusar mental diário, eu acho que já é uma mensagem muito poderosa que estamos a dar não só à indústria, estamos a dizer que não queremos esse material, estamos a recusar, e muita da nossa ação é feita a partir da recusa, portanto, e a indústria recebe a mensagem, não está a vender aquele material, e vai ter de mudar, e a cadeia começa por aí. Portanto, o consumidor tem um papel fundamental de recusar aquilo que não quer para a sua vida. Claro que vai ter de necessitar de incentivos superiores, de incentivos de outra ordem, teremos que banir alguns por força maior, sem dúvida. Eu comecei a trabalhar há quase 10 anos na parte da poluição e inicialmente achava, não temos nada de taxar, não temos de banir com leis, mas hoje acredito que sim, porque de outra forma será praticamente impossível só a conversar de tratar o planeta, não é? A sociedade como uma sociedade bem comportada. E não é um problema só da tartaruga, também é importante mostrar à sociedade que o problema dos plásticos não é um problema só da tartaruga, que fica emaranhada, é um problema que nos causa também a nós problemas de saúde ainda não definidos, mas que irão certamente mais cedo ou mais tarde ser comprovados, principalmente estes problemas tardios de doenças prolongadas, que nós sabemos que pode ser causadas da exposição constante a estes plásticos. E, portanto, eu acho que estas são as mensagens que eu daria à sociedade, aos jovens, para pensarem e para refletirem realmente que plástico com menos de 5 minutos eu não preciso na minha vida, e vivíamos muito bem sem isso nos anos 50, e, portanto, poderemos voltar a isso e, pronto, e claro, motivar todo este ecossistema à volta dos plásticos, que é muito dinâmico e é muito difícil também ao mesmo tempo. Portanto, é aqui um desafio, eu diria que é o desafio do século, a parte de tantos outros, não é? Que temos de resolver. Eu agora, se calhar, ia um bocadinho à parte mais da avaliação de risco. E gostava de lhe perguntar se tem alguns estudos ou se têm realizado alguns estudos do impacto, não só a nível do ecossistema aquático, mas a nível da cadeia trófica, para perceber como é que estes microplásticos vão sendo trabalhados, a dinâmica dele ao longo da cadeia trófica, porque para nós, em termos de seres humanos, e depois percebemos quais serão as nossas principais vias de exposição, isso também vai ser muito importante, não é? São respostas que acho que farão todo o sentido de termos. Não sei se têm trabalhado nessa perspectiva, no âmbito da avaliação de risco. Bom, é uma pergunta muito interessante e, de facto, essa cadeia trófica é relevante até chegar ao homem, não é? Quais são as nossas vias de entrada, digamos, de microplásticos? Nós temos, eu sou bióloga de formação e trabalho mais nos ecossistemas aquáticos, estão diretamente na ligação à saúde humana, digamos assim, mais à saúde ambiental, que no final do dia estão relacionadas, não é? Mas o que temos vindo a notar, eu não partilho aqui os trabalhos, mas nós temos avaliado o ecossistema dos rios desde
às areias, do fundo dos sedimentos, às águas, aos animais que lá vivem, e devo dizer que os resultados que temos tido ao longo destes últimos anos, temos primeiro presença de microplásticos em todas as amostras, há sempre microplásticos. Depois temos este ano um trabalho que até estou a completar este ano de predadores de topo. Nós fomos avaliar como é que os predadores de topo nestas cadeias tróficas estão a acumular. E temos um trabalho com tubarões da nossa costa portuguesa e o que verificámos foi que eles acumulam até cerca de 6 a 7 vezes mais microplásticos do que, digamos, os peixes que consomem, as presas que consomem. E, portanto, como expectável, eles são uns acumuladores de microplásticos exponenciais. Ou seja, eu devo-vos dizer que estou há meses para conseguir contar os microplásticos que encontrei nos estômagos destes tubarões. Não consigo terminar este estudo, parece infinito, porque têm concentrações elevadíssimas e estou a tentar descobrir como é que vou contar ou estimar estes microplásticos. Portanto, realmente há esse efeito na cadeia trófica. Agora vocês dizem, mas nós não comemos tubarões, ou supostamente não deveríamos comer tubarões, não é? Eu não faço o risco direto para a saúde ambiental assim, portanto, lá está. Mas nós sabemos que, ou temos avaliado as vias de entrada para a saúde humana, ou seja, para o nosso, nós estamos expostos aos microplásticos, não só através dos animais aquáticos que podemos eventualmente comer, e, por exemplo, devo-vos dizer que os mexilhões aqui da zona centro estão também com elevadas concentrações de microplásticos. Agora, o que importa saber é que efeitos é que esses microplásticos podem ter quando nós ingerimos um mexilhão com microplástico, por exemplo. Essa resposta é muito difícil de dar, uma vez que o plástico em si, à partida, é inerte, não é? Ou seja, nós temos a ideia que o plástico não causa nenhum problema, porque é inerte, não é? No entanto, quando está no ambiente aquático, nós sabemos que ele acaba por criar uma esponja e estamos a ver que composição bacteriana tinham os microplásticos aqui do estuário de Mondego, e posso-vos também dizer que os nossos microplásticos estavam cheios de bactérias patogénicas que vinham dos esgotos. E, portanto, nós, lá está, podemos comer um mexilhão com um microplástico inerte, que realmente não tenha sofrido muito tempo no ambiente e que não tenha nada e até podemos expelir no nosso organismo, mas se tivermos o azar de comer um microplástico como um E. coli ou com outra bactéria que nos causa um problema gástrico, poderá causar esse problema. Portanto, é muito dependente da partícula e não é, ao contrário dos outros contaminantes, nada associado à concentração, o que é, por isso, muito difícil de criar um risco, estudar o risco de microplásticos. E depois temos outra coisa, que é, temos uma diversidade tão grande de microplásticos que também não se pode uniformizar e standardizar, ou seja, não é a dose que nos vai causar um problema. Não é? Ou seja, eu posso ter 10 microplásticos no meu prato e nenhum causar problema e apenas um causar imensos problemas. Então é aí que está a dificuldade na comunidade científica. É um contaminante muito diferente de todos os outros que nós conhecemos, nós, não é? que estudamos, e está cheio de outros contaminantes que se podem associar e os próprios químicos dos plásticos, ou seja, os plásticos que são produzidos são adicionados uma série de químicos, é por isso que têm cores diferentes, são mais maleáveis ou não, são os aditivos, são os chamados BPA, os ftalatos, os retardadores de chama, isto são só nomes de químicos que são adicionados aos plásticos, os corantes, e esses químicos libertam-se quando estão no ambiente aquático e também nos causam problemas. O BPA, um dos maiores problemas que causa é, por exemplo, a infertilidade nos animais aquáticos em altas concentrações. Por exemplo, posso-vos dizer, eu não faço esses trabalhos, mas colegas meus fizeram estudos de toxicologia com o esferovite, e o esferovite liberta, ou seja, o plástico quando está formado são polímeros, mas quando está no ambiente liberta-se em monómeros, ou seja, quase como se desmembra. Ao desmembrar-se ficam disponíveis estes químicos que não são inertes, são problemáticos. E a exposição a estes nomes estranhíssimos, que não vale a pena aqui também discorrer, são problemáticos, quer para a nossa saúde, pode comprometer, lá está, por exemplo, a fertilidade. Sabemos que o BPA foi banido dos nossos objetos, e certamente já terão visto sem BPA ou BPA free, porque foi provado que esse contaminante, que esse aditivo causa problemas. E, portanto, são estes aditivos que também adicionalmente podem causar um problema, ou seja, o plástico acaba por ser quase eu diria aqui, um agregador de muitos problemas e de muitos contaminantes à sua volta. E é por isso que eu creio que a comunidade científica tem tido tantos problemas em avaliar os seus riscos. E
e ainda é uma área super em desenvolvimento, temos ainda muitos anos para trabalhar. Eu creio que as respostas não vão ser um bocado animadoras, não é? Nunca vamos ter aqui surpresas de não causa nenhum problema, não é? Não sei se alguém mais quer. Eu agora fiquei com uma curiosidade, peço desculpa. Como é que faz o estudo do estômago do tubarão? Eu não estou a ouvir muito bem agora. Como é que faz o estudo dos microplásticos no estômago do tubarão ou de outros animais que façam a recolha para fazer a monitorização desses microplásticos? É a quantificação, Filipa. Como é que se faz a quantificação dos microplásticos, por exemplo, no estômago do tubarão? Era a nossa conversa inicial. Ok. Sim, então, bom, e também não há metodologias standardizadas, ou seja, se formos analisar a água é de uma maneira, se formos analisar os sedimentos é feito de outra maneira. Para ser bastante simplista, o que fazemos com os estômagos dos tubarões, ou seja, nós não matamos os tubarões, antes de mais, dar aqui um disclaimer, nós não vamos matar os tubarões para ver os microplásticos, porque também não faria muito sentido, não é? Eles foram mortos em acidentes e outros problemas e nós, digamos que utilizamos as carcaças, não é? Eles foram trabalhados para outros colegas e a mim deram só os seus estômagos. O que é que nós fizemos? Nós retiramos o conteúdo do estômago e fizemos ali umas lavagens para ficarmos limpos da matéria orgânica e depois filtrámos esse conteúdo, ou seja, livrarmos da matéria orgânica, fizemos umas digestões e depois filtrámos e apareceu, ou seja, ficámos com um concentrado, digamos, de microplásticos em filtros, filtramos em vácuo, umas bombas de vácuo, e aquela imagem, não sei se recordam que eu mostrei do filtro da água do estuário do Mondego, é assim, um filtro. Vamos filtrando, por exemplo, desses tubarões por indivíduo, fico com 5 ou 6 filtros daqueles cheios de microplásticos, ou seja, muito grandes. E depois, idealmente, eu devia contar a cada um deles individualmente e medir para perceber que dimensões é que são e que tipologias. Portanto, é um trabalho muito minucioso, é um trabalho bastante demorado e nós, neste momento, queremos também tentar perceber se conseguimos fracionar aquela amostra para estimar aquele número. Porque, na verdade, eu creio que a mensagem principal vai dizer que há muitos microplásticos. Dizer que são 100 ou 150 não vai mudar muito a narrativa, não é? Da mensagem que nós queremos passar. Mas, assim, de forma muito simplista, os passos são estes: digestão do estômago, a extração das partículas e depois análise química. Depois vamos perceber, quimicamente, o que é. Ou seja, se é um PVC, se é um polietileno, se é um poliéster. E só com essa avaliação é que nós podemos tentar estimar a sua origem. Por exemplo, nós conseguimos às vezes perceber nestas amostras que muitos deles são de tintas de embarcações. Ou seja, a partir da análise química nós sabemos que aquele composto está associado a fragmentos de tintas plásticas e que, portanto, deverá ser essa a sua origem. Portanto, sempre com o objetivo de tentar perceber qual é que foi a origem do microplástico, porque às vezes é mesmo muito difícil. Se nos sair um polietileno é só um dos polímeros mais utilizados em todos os nossos materiais do dia-a-dia e, portanto, pode ter sido uma garrafa de plástico ou um outro objeto. E aí é mais difícil estimar qual é a atividade, pelo menos, que originou. Mas o processo é este. Espero ter respondido, mas se tiver mais dúvidas eu depois posso esclarecer com maior detalhe. Temos os protocolos, podemos partilhar, inclusivamente, caso seja esse o interesse. Mais alguma coisa? Sim? Está tudo. Muito obrigada, Dr. Filipe, foi um prazer. Eu espero que noutra oportunidade consiga vir ter connosco aqui a Beja para conversarmos aí presencialmente de outra forma e até com os colegas mais das áreas para possíveis parcerias e conversas acerca desta temática que é tão importante nos nossos dias. Muito obrigada. Obrigada eu também pelo convite, foi um gosto e espero que tenham gostado. Até breve, espero encontrar-vos. Obrigada.